Imagine descobrir de forma totalmente repentina e inesperada que seu parceiro está te traindo. Que sua reação não seja se irritar, se indignar, nem sequer chorar ou desabar. Imagine que, ao invés disso, você diz que está tudo bem e que está bem. Você foca em cuidar das necessidades de quem está ao redor, e alguns podem achar que você está louca. Outros vão pensar, ai, que pessoa tão boa e tão madura, mas nenhum deles está certo. O que esse comportamento estranho esconde é algo que muitas pessoas, sem perceber, aplicam em suas vidas. E se não for identificado e corrigido, pode trazer grandes problemas. Essa cena é real, aconteceu exatamente como eu te contei. E neste vídeo vamos analisá-la para entender um conceito que tenho certeza que vai mexer com você. O altruísmo defensivo. Sou Cláudia Nicolás da Psicologia, psicóloga, e autora de Ex-Manipulação e Não Lo Sabes. Inscreva-se para aprender psicologia, se conhecer e ter relacionamentos mais saudáveis. Lucas, é a sua vez. Como pode ver, o protagonista desta análise é Lucas, participante da Isla de las Tentaciones. Não se preocupe, não é preciso assistir ao programa ou conhecer a trama, porque eu vou simplesmente usar esta cena para te explicar esse conceito tão interessante do altruísmo defensivo. Não vi nada que me fizesse pensar que Yuli está colocando em dúvida o nosso relacionamento. Acho que são só brincadeiras e não preciso dar importância. Partimos de um contexto emocional em que a vítima da infidelidade não esperava por isso. Confia em seu parceiro, está super apaixonado, não tem preocupação, nem medo, nem ciúmes. Lucas, tem imagens da Julie pra você. Quando um acontecimento doloroso, traumático ou ameaçador acontece de forma totalmente inesperada, seu sistema não teve como se preparar minimamente. Nem para receber o impacto emocional, nem para integrar a informação que vem. E isso pode explicar, em parte, a reação estranha do Lucas. Vamos ver. Meu Deus, cara. O que é infidelidade? Note que a primeira reação dele é sorrir. Claramente, isso não tem graça para ele nem o faz feliz. Não é um sorriso genuíno. É um sorriso defensivo, e acho que a palavra defensivo é o que define esse vídeo e essa cena. Esse sorriso costuma aparecer de forma involuntária e automática em pessoas que estão passando por um momento difícil, e infelizmente é muito mal interpretado socialmente. E pra você tanto faz. Não, óbvio que não, continuo afirmando, me incomoda o quanto é mal interpretado. Óbvio que não, continuo afirmando, me incomoda. Há muitas pessoas que são acusadas de não se importarem com algo, ou de estarem zombando, ou de serem desconsideradas ou insensíveis. Quando, na verdade, o que acontece é que o cérebro delas está tentando se acalmar, se regular, ou talvez evitar que os outros vejam sua dor. E esse garoto não faz nada, passa o dia todo se exercitando. É muito interessante que, durante toda a cena, você compare como os colegas de Lucas se comportam e também como Sandra se comporta, em comparação com a reação dele. De fora, se não tivermos conhecimento psicológico, vamos acreditar, erroneamente, que o que está acontecendo importa mais para os outros do que para o próprio Lucas. Mas justamente quando alguém não expressa nem dor nem raiva, é aí que às vezes precisamos nos preocupar ainda mais. Desculpa, cara. Lembro de uma disciplina de psicologia de crise, emergências, catástrofes, em que nos perguntaram isso na aula. Imagina que houve um incêndio muito grave com feridos, até mesmo mortos, e você chega lá como psicóloga de emergências. Há um grupo de vizinhos que sobreviveu ao trauma, ao acontecimento, e enquanto todos estão gritando, chorando e parecem estar muito mal, há uma pessoa sentada na calçada, olhando para o infinito, em silêncio, com o olhar perdido. A quem você atenderia primeiro? É que geralmente tendemos a atender, a empatizar e a levar mais em conta as pessoas que expressam dor, aquelas que pedem ajuda abertamente. Quando? Justamente, quem não processou o que aconteceu, quem fica em estado de choque, quem nega estar mal, ou até mesmo nega o que aconteceu, muitas vezes é quem está em maior perigo psicológico. E provavelmente Lucas está em certo estado de dissociação. A cena é intensa demais. O que acabou de acontecer vai além do que sua mente pode suportar. E claro, então como uma estratégia de sobrevivência, ele decide se desconectar. Assim é a vida. Às vezes se ganha, outra se perde. Não tem problema. Não, cara. E é que neste vídeo, sim, vamos falar sobre o altruísmo defensivo, algo sobre o qual ainda não falamos neste canal. Mas claramente nessa cena dá pra ver um monte de mecanismos de defesa que vão acontecendo um após o outro.
E você entende que ela tenha se deixado levar com o Oscar. Qualquer pessoa tem o direito de se deixar levar com outra. Para fazer uma coisa ou outra, você tem que colocar na balança o que compensa, o que deixa de compensar, o que você tem. E se para ela isso vale mais, eu não sou ninguém para decidir por ela. Por exemplo, isso que você acabou de ver é um exemplo de racionalização e intelectualização. A frase "assim é a vida", às vezes se ganha, outras se perde. Ou a frase "bom, qualquer pessoa tem direito de se deixar levar por outra, eu não posso fazer nada". São um exemplo perfeito de como as pessoas tendem a usar teorias, provérbios, conceitos, explicações racionais para dar um sentido ou uma leitura madura e fria ao que está acontecendo conosco. Dizemos frases que são verdadeiras, mas com o objetivo de nos convencer de que, como existe uma lógica no que está acontecendo, então eu posso me permitir não me conectar emocionalmente com isso, não sentir. Eu mentiria se dissesse que não me dói ver essas imagens que não me afetam, música de fundo. Acabaram de partir meu coração. Mas mesmo que Lucas esteja se defendendo, mesmo que esteja tentando não se conectar com a dor dele, ele tem consciência, racionalmente, de que isso dói. Não é que ele esteja negando que isso importa ou afeta ele. Lucas pode dizer que está despedaçado, mas ainda não consegue desmoronar. Estou arrasado, estou destruído. E existe uma diferença enorme entre nomear a dor e nos permitir conectar com ela. Já aconteceu com você de um amigo te contar algo terrível que viveu e falar isso sem nenhum conteúdo emocional? Como se o que ele dissesse não fosse sobre ele, mas outra pessoa. Esse mecanismo de defesa, chamado isolamento emocional, é bem comum. Ele não imagina a mulher que perdeu. Vai voltar com certeza. Com frequência, após um término, uma traição, um abandono, surge o que alguns de nós chamamos de reparação narcisista. Uma tentativa de restaurar essa humilhação, essa perda de lugar. Talvez essa comparação com uma terceira pessoa. Talvez essa queda da fantasia de ser escolhida pelo seu parceiro. Não estou dizendo que Lucas seja narcisista. Essa defesa diz que, por exemplo, quando seu parceiro não te valoriza, abandona, trai ou te menospreza, é normal que a autoestima fique ferida, questionada ou abalada. Por isso, normalmente tomamos atitudes, criamos crenças e pensamentos para tentar restaurar essa autoestima. Tudo isso está me ajudando a perceber também o tipo de pessoa e o tipo de homem em que estou me tornando. O que pode ser feito de forma saudável. Por exemplo, aquela pessoa que depois de um término volta a se exercitar, volta a se cuidar, volta a se relacionar. Ou como é o caso dessa cena. A frase "ela não sabe o homem que perdeu" busca de alguma forma reverter essa ferida. Passa de ser um "não fui suficiente para o meu parceiro" para um "meu parceiro não sabe o que está perdendo". Eu duvidava de mim, duvidava de como eu podia agir, de como eu podia deixar de agir. E acho que estou sendo um homem e estou respeitando ela em tudo. No fim, trata-se de defender a autoestima. Porém, como todo mecanismo de defesa, pode ser usado de forma patológica e problemática. Como aquelas pessoas que, de forma vingativa, procuram ficar com um amigo de um ex para machucá-lo. Ou pessoas que talvez façam mudanças que não desejam de verdade em suas vidas, apenas com o objetivo de demonstrar superioridade. Com certeza você já viu alguém que, depois de um término, começa a fazer umas coisas meio estranhas só para mostrar que está por cima. Porque para mim, ela ultrapassou um limite irreversível. Perdi toda a confiança que eu tinha nela. Enfim, todas essas defesas que vimos são comuns na ilha. Nada surpreendente. Então você já considera o relacionamento encerrado? Eu deveria refletir mais, mas isso já... Agora eu vou revelar o verdadeiro motivo deste vídeo. Preste atenção. Desculpa o que vou fazer agora. Não sei se está errado, proibido ou se te incomoda. Mas para de dizer que está quebrado, que perdeu a confiança no parceiro, que nunca mais vai ser a mesma coisa. São verbalizações muito duras. Está ventando forte, vejo que você sente frio e gostaria que se agasalhasse mais. Passa de que a atenção esteja focada no relacionamento dela, na dor dela, no que ela vai fazer com isso. Não estou com frio, estou bem, mas gostaria. Ao levantar com um sorriso de máxima alegria, bondade... Altruísmo para te cobrir um pouco mais. Obrigado, Lucas, eu realmente te ajudo. E dar sua camisa à apresentadora para que não sinta frio. Além disso, quando ele volta para o seu lugar, se você reparar, ele mantém a compostura, como se quisesse provar para si mesmo que está tudo sob controle. Mas a apresentadora, que já viu dezenas de infidelidades, percebe muito bem o que está acontecendo aqui. E, apesar de agradecer esse gesto bonito, ela quer trazer Lucas de volta ao que importa, que é o fato de que sua parceira o traiu. Quero que continue falando de você.
Isso é algo extremamente comum em pessoas muito defensivas. Quando a conversa toca em um ponto difícil, desconfortável, doloroso, você vê como ela tenta desviar a atenção para outro lugar e como tenta fugir usando seu mecanismo de defesa favorito. Cada pessoa, cada perfil, tende a usar certos mecanismos de defesa específicos. Por isso, identificá-los é muito interessante para o autoconhecimento. Isso revela seus medos e inseguranças. Seus vazios. Não tenho nada a dizer, Sandra. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para desabar. Eu não desabo na hora, não sou consciente disso. E aqui temos o núcleo. Quando pedem para Lucas falar sobre si mesmo, ele não consegue, mas ele consegue cuidar dos outros. Esse é um resumo bem resumido do que é o altruísmo defensivo. Quando o foco se volta para o seu mundo interno, para a sua dor, a pessoa desvia o foco da atenção para as necessidades do outro. Lucas acabou de ser magoado, mas rapidamente se coloca como cuidador. Lucas, obrigado pela camisa. Imagina, Sandra, ficou ótima em você, está muito bonito. Ele não consegue ficar nessa posição de pessoa ferida, vulnerável, frágil, machucada, que precisa de ajuda e cuidado. Então, para isso, ele inverte e assume o papel de protetor, de cuidador, de pessoa nobre e madura que apoia os outros. Isso caracteriza o altruísmo defensivo. Ao pedir para falar da própria dor, de si e cuidar dos próprios problemas, a pessoa não consegue. Mas quando surge a possibilidade de cuidar, de ajudar e de organizar a vida de outra pessoa, aí sim ela funciona. Espero que pelo menos esse rapaz a trate bem, que goste dela de verdade como eu gosto. Isso também se reflete em algo muito curioso. Ele se preocupa mais com o parceiro que foi infiel do que consigo mesmo. No que ela decidir, ele não pode fazer nada. É decisão dela. E se isso a faz feliz, eu vou ficar feliz por ela. E mesmo quando os colegas tentam animá-lo, apoiá-lo, cuidar dele, ele devolve a gentileza. Olha só. Estamos com você, não se preocupe, está tudo certo. Falo sério, pessoal, está perfeito. Há um momento ele diz que está destruído e no segundo seguinte diz que está tudo perfeito. É muito interessante ver como ele tenta acalmar os colegas, para na verdade acalmar a si mesmo. Como ele tenta convencer os outros de que não está acontecendo nada, para assim ele mesmo não sofrer. Força aí, você firme com as suas imagens e você com as suas. Sempre. Estamos juntos, escuta. Veja como isso é curioso, que ele até começa a apoiar seus colegas com suas respectivas imagens. É algo como: não posso aguentar que todos me vejam como alguém quebrado. Então digo para eles ficarem bem e que eu me preocupo por eles. O problema não é Lucas ser altruísta, maduro ou protetor, nem que esse comportamento seja errado em si. Você disse que deixou tudo por ela. Deixei casa, família, trabalho, amigos, tudo. E sabe de uma coisa? Eu deixei tudo. E sabe de uma coisa? Que não me arrependo. O problema surge quando fazemos essas coisas para apagar nossa dor. E também para apagar nosso direito de também sermos cuidados e também sermos atendidos. E para completar, quando seu colega Christian a abraça para dar apoio, é Lucas quem lhe oferece aquelas fortes palmadinhas de incentivo. Parece que ela estivesse animando seus colegas para protegê-los da dor de ver seu amigo mal. E olha, confesso que eu já fiz isso várias vezes. Quando contei algo muito difícil que aconteceu comigo para alguém querido, ao ver a reação de tristeza, dor ou preocupação da pessoa, imediatamente os papéis se inverteram e passei a ser eu quem acalmava a outra pessoa. É uma inversão completa de papéis. E é que se ver como alguém vulnerável, como uma vítima, como alguém ferido, às vezes pode ser difícil. Já aconteceu com você? Comente aqui. Agora, uma explicação mais teórica sobre esse altruísmo defensivo. Bem, o altruísmo defensivo é mais um mecanismo de defesa. Ele é ativado para poder fugir da própria necessidade, da própria vergonha, da própria raiva e do próprio medo de abandono. No nível prático, seria algo assim: não consigo me conectar com o que eu preciso, então me ocupo do que você precisa. Não suporto estar no lugar da pessoa ferida, então me coloco no lugar de quem cuida. Como sempre digo pra vocês, não é tanto o que você faz, mas de que lugar você faz isso e com que finalidade faz isso. E sempre, por trás de uma mesma conduta, pode haver um contexto psicológico muito diferente. A pessoa que cuida de um lugar saudável pode cuidar, mas também pode ser cuidada. Pode estar disponível para o outro sem perder contato com o próprio cansaço, o próprio desejo, a própria raiva, seus limites. O cuidado saudável é circular. Às vezes dá e às vezes recebe. Existe reciprocidade. Por outro lado, a pessoa com altruísmo defensivo cuida para não sentir, para não ter que pensar em seus próprios assuntos emocionais. Dessa forma, cuidar, proteger os outros, acaba se tornando uma posição identitária.
Você precisa ocupar o lugar de quem ajuda. Sentir-se útil, boa, necessária, madura, protetora. No altruísmo defensivo, a atenção se desloca da própria dor para a necessidade do outro. Não encaro minha ferida, então observo a sua. Não sustento meu colapso, por isso viro o apoio do grupo. É interessante como alguém pode perceber com grande habilidade as necessidades dos outros e agir para resolver seus problemas. Sabe o que seu parceiro, sua mãe, seus amigos precisam, mas trava diante da pergunta mais simples de: e eu do que preciso? Sobre o que você está sentindo, sobre o que você sente. Há pessoas que têm uma sensibilidade extraordinária para a dor dos outros e uma cegueira total para a própria dor. Juro que não me importo com o que acontece comigo, eu aguento tudo mesmo. Mas não é que não sintam, é que não sabem onde procurar. O foco ficou tanto tempo voltado para fora que o mundo interno se torna inacessível. O quê? Que eu vou ter que pensar em mim e tudo isso, que eu vou fazer isso ou pelo menos tentar. E além disso, esse mecanismo de defesa tem uma particularidade. Socialmente, essa atitude é muito bem vista. Não se questiona e, na verdade, é até reforçada. Poucas pessoas vão identificar a sua entrega, o seu cuidado, a sua maturidade, o seu estar sempre bem como algo problemático. Poucos vão dizer: não cuide tanto de mim, deixe eu cuidar de você também. Não seja tão boazinha, fique brava, diga não, imponha limites. Na verdade, é comum que as pessoas se aproveitem desses perfis que agem por altruísmo defensivo. Porque no final das contas, essa atitude pode ser muito conveniente para quem está por perto. E, na verdade, quando essas pessoas vão para a terapia e começam a fazer mudanças, podem surgir reclamações, comentários de que você mudou, ficou egoísta e até acusações contra a psicóloga. Um abraço para a Monse. Não vamos esquecer que as psicólogas destroem famílias. Mas enfim, além de emprestar camisas para apresentadoras, que outros comportamentos elas podem ter? O que pode nos ajudar a identificar o altruísmo defensivo? Vamos ver. Vou te dizer algumas frases para ver se você se identifica. Você sente culpa quando descansa. Você sente vergonha quando pede ajuda. Você percebe as necessidades alheias antes das suas. Quando está mal, procura alguém para cuidar e se sente desconfortável quando tentam cuidar de você. Você sente vazio ou angústia quando ninguém precisa de você. Ao receber algo de alguém, fica desconfortável e acha que está em dívida. Você tende a se relacionar com pessoas frágeis, caóticas ou emocionalmente exigentes. Você se sente mais valiosa quando é indispensável. Você não sabe qual lugar ocupar quando o outro não precisa de você. Provavelmente alguns se sentiram identificados, mas vou aproveitar para dizer algo importante. Tende a cuidar mais dos outros do que de si mesma quando se sente vulnerável ou quando está se sentindo mal. Ter esse mecanismo de defesa não é, em si, algo ruim nem algo patológico. Todas as pessoas têm certos mecanismos de defesa, aos quais recorremos quando estamos mal, inseguras, etc. É algo normal, é algo funcional. Eles estão aí por um motivo. O problema é quando isso deixa de ser uma defesa pontual e se torna um padrão rígido. Quando isso se transforma na sua identidade, na sua forma de se apresentar ao mundo, de se relacionar com as pessoas por padrão, é aí que podem surgir problemas psicológicos. Esgotamento emocional, ansiedade e depressão mascarada, que não aparenta pois a pessoa segue funcionando normalmente. Ressentimento inconsciente em relação às outras pessoas, que se manifesta em comportamentos passivo-agressivos. Porque quando alguém sempre dá e nunca pede, isso não significa que, no fundo, não espere nada dos outros. Às vezes, a pessoa não se permite reconhecer o que espera dos outros, e isso vai cobrando seu preço. Muitas pessoas dedicadas ao cuidado não conseguem lidar com a própria raiva ou agressividade. Não se permitem pensar: estou de saco cheio, também quero ser cuidada e receber ajuda. Porque no final, esses pensamentos são incompatíveis com a imagem de boa pessoa que precisam manter. Então, a raiva se transforma. Inibir a raiva e se desconectar das próprias emoções costuma levar essas pessoas a escolherem mal seus relacionamentos. Ter relacionamentos muito assimétricos ou até abusivos. E claro, crises de identidade por ter construído uma vida que não te faz feliz. E falando de identidade, vamos ver de onde vem tudo isso. Como você sabe, esses padrões não aparecem do nada. Eles são aprendidos nos vínculos. Às vezes, são absorvidos tão profundamente que se tornam parte da sua identidade e influenciam como você se relaciona e se apresenta ao mundo. Na verdade, isso é só o que você aprendeu que precisava ser para se sentir segura afetivamente. Cada caso é único, mas geralmente há elementos comuns nesses perfis. Em primeiro lugar, pessoas que perceberam que a única forma de serem relevantes para o outro é sendo alguém útil, cuidadora, mediadora, resolutiva. Porque só quando ocupavam esse papel eram vistas, cuidadas, amadas.
Como você é responsável, sempre tão atenta a todos. Você é aquela que nunca dá problemas. Como você é boa. A identidade vai sendo construída sobre esse papel. E sendo esse papel, a pergunta que fica no ar é assustadora. Quem sou eu se não cuido? Se a identidade está construída sobre ser útil, a ausência de alguém para cuidar acaba gerando angústia. Mas além de dar identidade, essa atitude, esse altruísmo defensivo, também aparece como uma estratégia para reter os vínculos, para evitar o abandono. Se sou indispensável, você não me deixa. Se cuido de você, isso te faz ficar. Em segundo lugar, também temos pessoas que aprenderam que cuidar era mais seguro do que precisar ou pedir. Porque quando pediam ajuda ou quando mostravam sua dor, se sentiam ignoradas, rejeitadas, invalidadas e até mesmo humilhadas. De modo que se conectar com a dor e expressá-la se torna algo ameaçador. Como resultado dessas experiências, cada pessoa desenvolve suas próprias estratégias. E os protagonistas deste vídeo descobriram que focar em cuidar dos outros os ajudava a esquecer sua própria dor, suprimir seu mundo interior e direcionar a atenção para fora. As próprias emoções são um incômodo, algo inadequado, enquanto as emoções e necessidades dos outros são legítimas e devem ser atendidas. Muitas pessoas com esse padrão sentem vergonha de não estarem bem, de precisarem de ajuda, de serem cuidadas. Isso lhes causa um enorme desconforto. Sentem vergonha quando não conseguem ser tão fortes quanto sua imagem ideal exige. Então, cuidar dos outros aparece como uma forma de se autorregular. Me sinto muito desconfortável e com muita vergonha de me sentir vulnerável. Então, volto para minha posição de força, me dedicando a ajudar o outro. Tenho mais orgulho em ajudar do que em ser ajudada. Faz sentido para vocês? Vamos ver dicas para lidar com isso. Bem, provavelmente você já está cansada de ouvir por aí aquele papo de se colocar em primeiro lugar. Aprenda a dizer não, coloque limites. Porque às vezes essas frases, em vez de trazer mudança, acabam gerando culpa. Porque estão te pedindo para mudar um comportamento sem antes ter entendido e trabalhado a função que esse comportamento cumpre. É como exigir que alguém pare de usar uma bengala sem antes ter tratado o motivo pelo qual ela manca. O trabalho profundo, real e transformador não aparece com ordens nem com técnicas, pelo menos não do meu ponto de vista. O que realmente nos move é fazermos perguntas e investigar sobre isso. O que surge dentro de você quando você não cuida? Que imagem sua seria abalada se precisasse de ajuda? De quem você aprendeu a cuidar precocemente? Quem você era na sua família quando não estava sendo útil, adequada ou conveniente? Que raiva você não está se permitindo sentir? Que parte de você fica de fora quando você sempre se limita a ocupar o lugar da forte? Essas perguntas vão à raiz. O objetivo não é que você deixe de cuidar. O cuidado pode ser uma expressão valiosa de quem você é, sem necessidade de eliminá-lo. O objetivo é que o cuidado não seja sua única forma de se relacionar e de se sentir bem consigo mesma. Que você possa cuidar e também precisar. Que você possa dar, mas que também saiba receber bem. Nesse sentido, existe um exercício que é extremamente simples, mas que para essas pessoas é muito desconfortável, que simplesmente é colocar em prática o ato de pedir e aceitar ajuda. E que, quando alguém te oferecer ajuda, apoio ou perguntar por você com um interesse genuíno, ao invés de rejeitar imediatamente. Ou mudar de assunto, ou desviar a atenção, ou inverter esses papéis, simplesmente fique ali, receba, aceite, permita-se. E observe o que acontece no seu corpo e na sua mente quando você muda esse padrão. O que surge na sua cabeça nesse momento. Isso vai te dar informações muito relevantes, muito mais do que qualquer técnica ou qualquer obrigação de mudar seu comportamento. Enfim, o altruísmo defensivo possui 3 camadas, todas muito importantes. A primeira, visível, é cuidar dos outros em vez de ser cuidado. A segunda camada é a de cuidar e atender os outros e protegê-los para evitar me conectar com o que eu sinto e com o que eu sou. E a terceira camada é a relacional. Cuido porque em algum momento da minha história aprendi que esse era o meu lugar seguro nos vínculos. A cena do participante de Isla de las Tentaciones serviu apenas para ilustrar esse conceito. Não conhecemos sua mente nem o que pensa e não estamos diagnosticando. O caso dele mostra que as defesas surgem para nos proteger e tudo bem deixá-las agir por um tempo, principalmente em situações avassaladoras. O importante é que quando você sair desse momento de ameaça, consiga se desprender da defesa e enfrentar a realidade e sua dor emocional. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Estou ansiosa para ler seus comentários.
E eu deixo a seguir um vídeo sobre o Complexo de Salvador. Se você gostou deste, com certeza vai conseguir se aprofundar um pouco mais com o outro. Tchau!